a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Veja como ela se reflete nas leis. Garantia de proteção à imprensa, cursos online gratuitos, participação política para todos e um mundo livre de racismo. São histórias que passam pelos parlamentos e o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Um mundo em que mulheres e homens gozem da liberdade de palavra, liberdade de crença, da liberdade de viverem a salvo do temor e a salvo da necessidade. Um mundo com essas características foi proclamado como sendo a mais alta aspiração do ser humano comum. Essas ideias foram organizadas em 30 artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há 72 anos, a Organização das Nações Unidas criava a Declaração Universal dos Direitos Humanos na França. É o documento mais traduzido da história moderna e serve como base para constituições e leis pelo mundo ao descrever o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. No Brasil, em muitos momentos da história, nós não conseguimos defender e garantir os direitos para a maioria da população. Isso faz com que nós, da sociedade em geral, tenhamos que estar sempre acompanhando, conhecendo, nos informando, dialogando e sempre vigilantes para poder garantir esses direitos, tanto para si quanto para os outros. Isso fortalece a nossa democracia e possibilita uma melhoria de vida para todas as pessoas. No início deste mês, a atriz Nicole Kidman, que é embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres, falou sobre a violência contra a mulher no mundo, agravada pela pandemia da Covid-19. Even before the pandemic, the numbers were staggering. 1 in 3 women would face gender-based violence in her lifetime. So, to play your role in ending violence against women, we need you to learn about the issue, make your friends and your community aware of services and resources, ensure that you know who to call if someone was in danger, volunteer your time if you can, or, if you have the means, donate. Donate at UNWomen.org. No Brasil, em 2018, mais de 4.500 mulheres foram assassinadas e dessas, 68% eram negras. É fundamental que nesses números a gente possa analisar a desagregação não só por sexo, mas também por raça-cor, para poder mostrar como as mulheres, a depender do seu pertencimento étnico-racial, a depender da sua idade, a depender da sua localização de domicílio, experimenta a violência de uma forma diferenciada. Violência de gênero, homofobia, racismo são exemplos de desrespeitos a direitos humanos que crescem no Brasil. Para tentar combater essas práticas, diversos projetos de lei estão em pauta no Congresso. Um deles agrava as penas dos crimes motivados por preconceito racial ou sexual. A proposta foi aprovada no Senado e agora aguarda análise dos deputados. O Congresso, assim, sinaliza que não aceita mais que o preconceito macule o convívio social. Brancos, negros, índios, independente da orientação sexual. Atribuo a aprovação do projeto a todo esse movimento global. É uma onda mundial de combate ao racismo e de todas as formas de preconceito. O presidente da Comissão de Direitos Humanos pede urgência na votação desses e de outros projetos de lei que tratam dos temas. Conversei também com o presidente da Câmara dos Deputados, mas ao presidente Davi apresentei 10 projetos que são essenciais e urgentes para a pauta dos direitos humanos. O parlamento é a instância onde se elaboram as leis, onde se revisam as leis e onde também se definem e se pode contribuir as linhas
e os requisitos, as normativas para o financiamento dessas políticas. É assim que caminhamos, assim avançará a humanidade. Vida longa às políticas humanitárias. Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. E esse direito inclui a liberdade de receber e transmitir informações e ideias. A elaboração de leis que garantem direitos é responsabilidade dos parlamentares. Veja o que foi notícia nas assembleias legislativas do país. O Rio pode ganhar um programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores sociais e ambientalistas. O objetivo é promover a adoção de medidas para proteger indivíduos que estejam em situação de risco, vulnerabilidade ou criminalizados em função de sua atuação profissional. A proposta prevê a criação de um órgão colegiado, formado por representantes do governo e da sociedade civil, que funcionará como instância máxima deliberativa do programa. O projeto do deputado André Siciliano e da deputada Renata Souza foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Quando a gente fala de defensores de direitos humanos, a gente precisa também falar dos comunicadores e também dos ambientalistas. Então, nesse sentido, é fundamental, afinal de contas, a gente ganha mais uma ferramenta de proteção àqueles e aquelas que defendem a dignidade humana, que defendem o meio ambiente e que também produzem comunicação e informação que garanta para a população novos olhares, né, sobre essa realidade. As comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos da Mulher da ALEP aprovaram um projeto que garante às gestantes com deficiência auditiva o direito de serem acompanhadas por intérprete da língua brasileira de sinais nos hospitais de Pernambuco durante o trabalho de parto. A proposição de autoria do deputado José Queiroz, do PTB, foi aprovada nas reuniões dos dois colegiados realizadas por videoconferência. A matéria amplia as hipóteses do direito à presença de tradutor e intérprete de Libras estabelecidas em lei estadual publicada em agosto de 2020. O texto aprovado garante às gestantes a possibilidade de levar um intérprete para acompanhá-las durante o trabalho de parto e no pós-parto imediato. Caso a proposta seja aprovada pelos demais colegiados, receba o aval do plenário e a sanção do governador, hospitais, maternidades, casas de parto e estabelecimentos similares das redes públicas e privadas deverão permitir que as gestantes sejam acompanhadas pelos tradutores. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. Nesses tempos de crise, de isolamento, as pessoas têm aproveitado para se reciclar. Mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar cursos. Você sabia que existem as escolas do Legislativo? São instituições de ensino vinculadas ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados, ao Senado, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Elas oferecem cursos gratuitos para o público interno e também para a população em geral, qualquer pessoa. São muitas e várias têm ensino à distância. Aí não importa onde você está. Basta que tenha acesso à internet. A Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense mantém abertos 22 cursos totalmente gratuitos no formato de ensino à distância. As capacitações com carga horária de até 60 horas são em várias áreas, que abordam temáticas como desenvolvimento pessoal, gramatical, gestão e serviço público. Para se inscrever, você deve acessar o portal escola.alesc.sc.gov.br e efetuar um cadastro preenchendo algumas informações, como nome completo, data de nascimento, cidade e e-mail. Após a conclusão do cadastro, basta clicar na aba EAD, logo abaixo na opção Cursos Abertos e escolher uma ou mais opções de cursos disponíveis. A ação da Escola do Legislativo em manter os cursos abertos tem como objetivo qualificar a população catarinense durante o período de isolamento social por conta do novo coronavírus.
Desde que foram decretadas as medidas de enfrentamento à pandemia em Santa Catarina, mais de 14 mil pessoas procuraram o portal da Escola do Legislativo e se inscreveram nos cursos à distância ofertados. Artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito a tomar parte no governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. E é pelo voto que esse direito se realiza. Mas até que todo cidadão brasileiro com mais de 16 anos tivesse esse direito, muitos anos se passaram. Conheça a história do voto no Brasil, uma produção da TV Assembleia de Sergipe. Brasil Colônia. A primeira eleição ocorreu em 1532, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Foi uma eleição indireta. Os moradores de São Vicente, em São Paulo, elegeram 6 representantes que, por sua vez, escolheram os membros do conselho encarregado de administrar a vila. Só votavam e eram votados os chamados homens bons, aqueles que tinham renda e propriedade e eram católicos. Escravos e indígenas não tinham direito a voto. Brasil Império. Em 1824, o Brasil ganhou sua primeira Constituição e as primeiras normas do sistema eleitoral. Foi criada a Assembleia Geral, composta por deputados e senadores. O voto não era secreto. Havia o voto por procuração, a votação era feita por lista assinada pelos eleitores e eles eram identificados pela mesa apuradora ou por testemunhas. Um cenário perfeito para manipulações e fraudes. Pela Constituição do Império, para ser eleitor, teria que se passar por uma eleição. Isso mesmo, os eleitores que votavam nos candidatos a deputados, a senadores e a conselheiros provinciais tinham que ser escolhidos em uma eleição primária. Havia uma eleição para escolher os eleitores. Para se candidatar a eleitor, havia diversas restrições. O direito era concedido apenas aos homens com mais de 25 anos de idade e que possuísse renda anual superior a R$200 mil. Também não podiam se candidatar a eleitor ex-escravos libertos e também mulheres. Lei Saraiva. A situação começou a mudar mais adiante em 1881, com a chegada da Lei Saraiva, na fase final da monarquia. Os principais avanços foram a eleição direta para deputados e senadores da Assembleia Geral e o surgimento do título de eleitor. Brasil República. O Brasil deixou a monarquia para trás e entrou na República em 1889, dominado politicamente pelas elites agrárias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A eleição direta para presidente e vice veio em 1894, 5 anos depois de instalada a República. O primeiro presidente republicano eleito pelo povo foi Prudente de Moraes. Nesse período, só 2,5% da população votava. As transformações econômicas, sociais e políticas que vieram com o tempo levou à alteração desse quadro inicial. A primeira mudança importante veio com o fim do voto censitário, aquele determinado pela renda. A Constituição de 1891, a primeira da República, retirou essa restrição, mas adotou outras. Nela, o direito de voto era estendido a todos os cidadãos maiores de 21 anos de idade, com exceção dos analfabetos, mendigos, praças e religiosos, além das mulheres. Era Vargas. Mais na frente, em 1932, já no início do período conhecido como Era Vargas, o voto ganhou segurança e transparência. Foi criada a Justiça Eleitoral, responsável pela organização das eleições, a apuração dos votos e proclamação dos eleitos. Também foram instituídos o voto secreto e o voto feminino.
Em 1934, passou a valer a idade mínima de 18 anos para o cidadão votar. Estado Novo. Durante o Estado Novo de 1937 a 1945, o voto no Brasil praticamente saiu de cena. O regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas acabou com a justiça eleitoral, os partidos políticos e as eleições diretas. Sequência histórica. 8 anos depois, com o fim do Estado Novo, as eleições foram restabelecidas e os brasileiros voltaram às urnas para eleger, em 1945, o presidente Eurico Gaspar Dutra. Nessa eleição, 13% da população votou. De 1945 a 1964, o Brasil viveu a primeira sequência de eleições diretas, universais e multipartidárias para a presidência da República. Além de Dutra, no período foram eleitos Getúlio Vargas, dessa vez pelo voto direto, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Golpe e redemocratização. Essa sequência foi interrompida com o golpe de 1964, que aboliu a maioria das eleições e implantou o bipartidarismo, com um partido do governo e outro da oposição. Esse período durou até 1985, com a redemocratização, também chamada de Nova República. A Constituição de 1988, em vigor, instituiu o voto obrigatório a partir dos 18 anos de idade e facultativo para analfabetos, idosos acima de 70 anos e jovens de 16 e de 17 anos. O povo voltou a eleger o presidente da República a partir de 1989. Artigo 29 da Declaração. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade. E no exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações impostas pela lei. As casas que fazem as leis fazem também a história do Brasil. A Câmara dos Deputados guarda muito da nossa história. O Centro de Documentação e Informação cuida de objetos raros, móveis, livros, obras de arte de valor inestimável. Dá só uma olhada em tudo que a Câmara tem e assim que puder, venha visitar. Esse patrimônio é de todos nós. O Palácio do Congresso Nacional impressiona por sua monumentalidade e é reconhecido como um dos grandes marcos da arquitetura moderna mundial, tanto em seu exterior quanto em seu interior. Nos seus espaços livres é possível notar a integração entre arte e arquitetura. Uma política cuidadosamente planejada permitiu a criação e aquisição de mobiliário assinado por designers famosos do modernismo e de obras de arte para a sede do Parlamento Brasileiro. Entre elas, destacam-se nomes como Di Cavalcanti, Mariane Berretti, Athos Bulcão e Alfredo Seschiati. A Câmara conta ainda com um setor dedicado à preservação das plantas arquitetônicas originais do edifício. Outro setor, o Museu da Câmara dos Deputados, é responsável pela gestão de um acervo museológico com mais de 1.800 itens. Parte dele é composto por mobiliário, objetos decorativos e de escritório provenientes das antigas sedes da Câmara dos Deputados e do próprio Palácio do Congresso Nacional. Dentre as obras de arte estão exemplares de renomados artistas como Victor Brecheret, Iberê Camargo e Ivan Serpa. E os presentes protocolares de diversos países são uma parcela expressiva do conteúdo do museu. Mas a principal peça do acervo é o próprio palácio, com sua arquitetura, obras de arte integradas e mobiliário de design. O
Congresso Nacional é Patrimônio Cultural do Brasil e parte fundamental no conjunto arquitetônico de Brasília, considerada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Guardião do patrimônio da história legislativa do país, o Arquivo da Câmara dos Deputados possui documentos produzidos e recebidos desde a criação do Parlamento Brasileiro em 1823. São diversos formatos de manuscritos a vídeos, que contêm parte importante da memória do Brasil. Mas não basta preservar os documentos, é necessário divulgá-los e torná-los disponíveis à população. Para isso, além de oferecer atendimento presencial, diversos itens do acervo já foram digitalizados e podem ser acessados pela internet. Um exemplo é a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, de 1823, reconhecida como Memória do Mundo pela Unesco. Dentre os muitos registros do evento, podemos destacar a carta enviada pela escrava Maria Joaquina aos parlamentares, um importante relato da situação dos negros no país. Outra memória do mundo, a coleção Berta Lutz, relembra as reivindicações das mulheres da sociedade civil encaminhadas à Assembleia Nacional Constituinte de 1933 a 1934 e o projeto de lei que criava o Estatuto da Mulher de 1937. Encerrando o período da ditadura militar, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a 1988 é um dos acontecimentos mais relevantes do Brasil. Dentre as milhares de fotos e páginas, vale a pena conhecer os documentos da Frente Nacional de Ação Ecológica na Constituinte, uma iniciativa de vanguarda na época. Esses são apenas alguns exemplos do vasto acervo do Arquivo da Câmara dos Deputados, um bem público que ajuda a preservar a história do Brasil. A Biblioteca da Câmara dos Deputados, uma das mais antigas do país, possui um acervo que remonta à primeira Assembleia Constituinte em 1823. Reúne obras clássicas do pensamento ocidental que retratam o Brasil desde o seu descobrimento até a proclamação da República. Passa pelas grandes navegações e relatos dos viajantes dos séculos XVIII e XIX até as primeiras edições de livros, marcos da historiografia e da literatura nacionais. O livro mais antigo incorporado ao acervo De Orbe Cito, de 1522, é uma descrição do mundo feita por Pompônio Mela, geógrafo e escritor latino do século I da Era Cristã. Também contamos com a obra de Caspar Barlaels, Rerum per Octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum, de 1647, encomendada pelo príncipe Maurício de Nassau durante o domínio holandês no Nordeste brasileiro. As estampas e mapas gravados em cobre são assinados por Franz Post. O acervo, composto por 7.798 itens de livros e 145 títulos de periódicos, entre especiais e raros, além de ser utilizado pela Câmara dos Deputados, é fonte para pesquisadores, acadêmicos e estudantes de mestrado e doutorado. Parte das obras se encontra digitalizada e está à disposição do público para consulta e download em nossa biblioteca digital. Hoje temos 740 itens disponíveis e trabalhamos para aumentar esse quantitativo cada vez mais. A Câmara dos Deputados conta com um setor voltado à preservação e restauração. São especialistas e técnicos da área de conservação e restauro e os auxiliares de higienização da APAI-DF, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal.
São mais de 23 mil metros lineares de acervos distribuídos pela casa e em 16 reservas técnicas, monitorados constantemente para que sejam mantidos em ambiente adequado para a sua preservação e ter garantida sua proteção. Mas, por mais eficiente que seja a conservação preventiva e o gerenciamento dos riscos aos quais estes bens estão expostos, o desgaste ocorre com o tempo. Então, a equipe de restauradores, que sempre trabalha com ética e segurança, mais uma vez entra em ação. Antes de cada intervenção, é feito um longo estudo para definir a melhor forma de tratamento, e conhecimento técnico e paciência são fundamentais, pois as restaurações podem ser complexas e demorar meses. Além do cuidado direto com os bens culturais, o setor desenvolve programa de educação patrimonial intitulado Arte por Toda a Casa. Este patrimônio também é seu. São workshops, oficinas e exposições para disseminar o conhecimento e fomentar a mudança de cultura quanto aos cuidados preventivos e uma maior participação solidária no processo de preservação destes bens. Com isso, a Câmara dos Deputados faz a sua parte para preservar e restaurar o patrimônio histórico e cultural do Brasil e do mundo. Nós vimos aqui alguns dos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos e como eles fundamentam as nossas leis. E a gente termina o programa com o primeiro deles, o que permeia todos os outros. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Em 2020, o mundo viveu uma grande mobilização contra o racismo. As TVs legislativas aderiram ao movimento. Essa é a campanha da TV Assembleia da Paraíba. Vai direto ao ponto. Racismo é crime. Leve adiante essa mensagem. Essa não é só uma frase de efeito. Ela representa um direito. Se na sua pele o racismo não se sente, você pode ajudar a gritar que combater a discriminação racial é urgente. Na Paraíba, uma pessoa negra tem 6,6 vezes mais chances de ser assassinada. Você vai ficar aí parado? Repare. Não dá mais para ser tolerado. Vidas negras importam a vida inteira. Importam fora da tela do celular. Não basta não ser racista. Tem que não ser racista e lutar para o racismo acabar. Denuncie. A Assembleia Legislativa da Paraíba dá as mãos contra o racismo. E o Parlamento Brasil se despede de mãos dadas contra o racismo e pelos direitos humanos. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, tá tudo lá na internet. senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve. Se você quiser, também pode mandar um e-mail pra gente, viu? Até a próxima. Tchau.